Você compra uma planta, vai lá, o vendedor fala: "Dá água 1, 2 vezes por semana é suficiente". Não é assim também não. Vamos primeiro por falta de água. Olha o que acontece, falta de água. Ó, esses tipos aqui acontece muito no apartamento, porque lá não tem sereno, serração, orvalho, não tem nada disso. Então ele seca. Se a pessoa vai viajar e deixa de dar água, fatalmente vai acontecer isso. Então, ó, e daqui já está praticamente morta, né. Outra, olha aqui também, falta de água, já está morrendo tudo. Esse já está pedindo, pelo amor de Deus, porque senão vai morrer. Olha o que está acontecendo, falta de água, excesso de insetos, sugadores. Então, faltou água, ácaros e cochonilha é a primeira coisa que você hospeda. Então é muito importante o irrigação e o uso de água correta. Aqui são vários exemplos de excesso de umidade. Acho que todo mundo conhece essa planta aqui, a borboleta Phalaenopsis, né. Olha o que está acontecendo, esse excesso de umidade que provoca isso. E outro, essas folhas logo, logo vai cair, porque a raiz já está tudo deteriorado, já está podre. Então, apesar de estar com botão, isso tem que ser replantado com urgência. Lógico, no replante tem que eliminar os botões, né. Então, está pedindo, pelo amor de Deus, não tem uma raiz exposta aqui também. Tudo que está aqui está morta. Então, esse também, excesso de umidade, é uma planta que não gosta muito de água. É nativo da África, é um angrecum, ele precisa de umidade e ambiente, mas não no vaso. Ela praticamente está morta, né, com todas as doenças por causa de falta de água, excesso de água. Então, uma das outra aqui também, asiático, né, ele está no último suspiro, mas eu vou tentar salvar. A planta aqui que está boa, que tem já deu flor aqui, olha, já secou. Então, por sorte, eu vou tentar salvar essa mudinha que está do lado, que saiu. É o último suspiro, última sobrevivência dela. Também com excesso de umidade. Olha, as raízes estão todas mortas, vou ter que replantar com urgência. Outro aqui também, esse já está nas piores situações. Toda a característica de falta de água, excesso de água. Olha aqui, raiz tudo podre, morta, substrato ácido. Então, esse também precisa replantar logo. Aqui também, esse já está começando a morrer. Por quê? Aqui o peso dela é enorme, porque não tem dreno, só substrato. Então, olha o que que aconteceu. Olha, não tem mais nenhuma raiz fixando, está totalmente podre. Então, isso é característica de excesso de umidade. Então, quando acontece isso, eu pego principalmente o Phalaenopsis, o que que eu faço? Eu tiro, jogo todo o substrato, só deixo assim. Ele está aqui mais ou menos dois meses, sem substrato nenhum. Olha o que que aconteceu. Saiu duas raízes novas, está saindo mais duas aqui. Então, nesse caso, quando vê que está com excesso de umidade, arranca do vaso e tira todo o substrato. É melhor estar sem substrato do que substrato e apodrecer toda a raiz. Então, esse é um dos sistemas que a gente pode tentar salvar as orquídeas. Agora, como sempre, a o uso da água é muito polêmico. Eu estou no sítio e eu uso a água da chuva, do poço. Fora isso, como está no sítio, eu tenho muito sereno, cerração, né, umidade ambiente, que é muito necessário principalmente nas orquídeas. Agora,
Na cidade, dificilmente pega, e se tiver dentro do apartamento, essa casa coberta, dificilmente pegar serração, essas coisas. Então tem que compensar. Como é que a gente compensa? Pelo menos 3 vezes por semana, vou todo o serviço à noite, né? A planta está seca. Em vez de regar a planta, borrifa a planta, deixa molhado, para imitar a serração, né? O sereno da noite. Isso ajuda muito do que ficar encharcando a planta. E se for inverno, vai ser pior ainda. Então, no inverno tem que dar água, mas tem que secar rápido também. Muita gente pergunta, mas a água da cidade tem cloro? Sim, eu sei que tem cloro, mas cloro é um veneno para a planta. E eu não gosto de usar. Como é que eu posso explicar uma coisa que vai matar a planta? Então, veja bem, na parte da tarde, quando todo mundo vem, está usando água, né? Todo mundo está tomando banho, está fazendo a janta, tudo isso, a água está sempre corrente, já tem menos cloro. Capta essa água numa bacia ou num balde, qualquer, e deixa decantar para o dia seguinte. Aí o cloro vai rebaixar. Então, no dia seguinte, coleta essa água limpa e aplica essa água. Já melhora bastante. Agora, se chover, tem época que chove muito. O que nós podemos fazer? Coleta a água da chuva 15 minutos depois do início da chuva. Aí deixa decantar também e usa a água da chuva. É uma das melhores águas que existe. Mesmo no sítio aqui, eu coleto a água da chuva para mim irrigar minhas plantas. Por quê? Ainda não entendi, 65 anos de pesquisa, ainda não entendi o que tem na chuva que acelera o desenvolvimento da planta. Não só de orquídea, mas em geral. Verdura, fruta, tudo isso. Então, mesmo usando a água do poço, eu uso a água da chuva também, que ajuda muito no desenvolvimento, principalmente das orquídeas. Agora, como é que a gente rega? Não é simplesmente pegar uma mangueira, quem tem bastante, chegar e regar. Não. Muitas vezes isso não funciona. Ou quem tem dentro do apartamento, dentro de casa, pega e irriga achando que já é suficiente. Não. Veja o que acontece. Se eu pegar uma planta dessa aqui, está no apartamento, a planta está seca, e eu irrigo aquele uma certa quantidade, que seja meio copo d'água, ela não vai umedecer por igual. Ela só vai passar naquele momento num determinado lugar. E se a pessoa acha que já é suficiente, está enganado. Ele está perdendo aquela água e perdendo o tempo de irrigação. Então, como que nós podemos fazer? O ideal mesmo, pegar pulverizador, ou se estiver usando mangueira, a planta absorve umidade, veja bem, atrás da folha, não em cima da folha. Então, se eu borrifar ela aqui por cima assim, não está funcionando nada, certo? Por quê? Olha, eu molhei em cima, mas aqui atrás está sequinho. É o contrário. A planta absorve umidade e nutriente atrás da folha. Não esqueça, esse é muito importante. Então, se vai irrigar, ou vai pulverizar, ou vai adubar, pega ela, vira, né, o vaso e dá de baixo para cima. Tem que molhar embaixo da folha. Aí, pelo menos 3 dias já é ideal. Então seria
2, 3 vezes por semana. Mas também tem outro lado. Se eu irriguei hoje, né, e depois de 3 dias vou irrigar outra vez, já não funciona direito. Por quê? Se a planta estava seca e eu irriguei, o estômago da planta está fechada. O que eu apliquei hoje, vamos supor que ele ficou 3, 4 dias sem água. O estômago está fechado. Se eu apliquei, ele só vai aproveitar 15% da, da irrigação que eu fiz, ou pulverização que eu fiz agora. Então, como é que nós podemos fazer? Sempre quando vai irrigar ou pulverizar, tem que ser 3 dias consecutivos. Como é que funciona isso? E eu apliquei hoje, a planta estava seca, apliquei, aproveitou 15%. Amanhã eu faço a mesma coisa, aplico atrás da folha. Amanhã já estou aproveitando 40%. E no terceiro dia consecutivo, se eu fizer isso, já vai aproveitar de 70% a 80% a irrigação dele. Esse é o melhor método que eu aprendi durante 65 anos de pesquisa. Se fizer isso, você vai ter sempre plantas perfeitas, bem irrigadas. Não é simplesmente chegar aqui, jogar água por cima e resolver. Não, isso não está funcionando nada. É perda de tempo. Então, se quer ter planta boa, bonita, faça isso. Sempre 3 dias consecutivos. Hoje, amanhã e depois. Sempre atrás da folha. Então, a planta vai absorver melhor, vai assimilar melhor e vai ter menos perda de material, né? Ó, água, ou nutriente que seja que está, ou, ou adubo não, fungicida, eventualmente está usando inseticida. Então, aproveita quase 100%. Então, veja bem, 3 vezes consecutiva atrás da folha. Aí você vai ter sempre planta melhor e não vai ter risco de apodrecimento das raízes. Porque o que cair dentro do vaso aqui é relativo. Então, vai estar sempre controlado a água que ele necessita e a umidade que ele precisa. Então, esse é o método que eu ensino a todos, né? Um dos pilares mais importantes no cultivo de todos os tipos de ser vivo, né? Orquídeas, verduras, frutas, tudo isso. Então, hoje eu estou explicando uma pequena parte de um dos pilares do curso. Veja como esse curso é importante. E aqui agora, não sei quanto tempo gastei, 5, 10 minutos, explicando excesso de água, né? Falta de água, todas essas coisas têm que ser aprendidas. Você compra uma planta, vai lá, o vendedor fala, dá água 1, 2 vezes por semana é suficiente. Não é assim também não. Então, veja bem, em 10 minutos, vamos supor que eu expliquei aqui, veja as dificuldades que tem. Não é fácil cultivar orquídea assim. Então, esse curso é muito importante. Por quê? Para a pessoa saber que não é só na a orquídea não é só no vaso que vai. Se tiver só no vaso, ela não vai para frente. Isso eu falo várias vezes. A orquídea não gosta de vaso, principalmente vaso de plástico, principalmente na questão da umidade. Então veja bem, aqui ó, tem muitas minhas orquídeas plantadas no toco, na madeira. Por que que é importante? Porque se tiver dentro do vaso, dá excesso de umidade e apodrece. Então o que que acontece? Só vai conseguir receber nutrientes só por cima, pela folha, né? Ou eventualmente uma raiz que sai para fora. No caso de madeira, quando está plantado, a raiz está toda exposta. Isso que é importante nas orquídeas. Quando chove, pega sereno ou vai pulverizar adubo, foliar, essas coisas,
Como a raiz está exposta, tudo que eu aplicar aqui, ela absorve tudo. Se for dentro do vaso, não. Só vai aproveitar só aqui em cima. O que tá, as raízes, que é o principal, né, que recebe nutriente, não vai receber nada. Por isso que eu gosto de plantar na madeira. É método muito mais barato e que aproveita muito mais tudo que a gente é aplicado nela, desde irrigação, nutrição, né? Tudo isso. Então, essa é a importância dela. A orquídea gosta de raiz exposta, precisa de muita ventilação. Por isso que eu falo, irrigar é um dos métodos. Veja bem, nesse pequeno tempo, eu expliquei muita coisa, que é muito importante. Mas esse curso que vai ter agora, vai aprender muita coisa. Mas só que parece que é muita coisa, mas é um pequeno detalhe só que eu estou explicando. Mas tem um outro curso que mostra detalhe por detalhe. Catreia, cimbídeo, oncídio, phalaenopsis, tudo isso tem um outro curso completo. E uma das minhas alunas fez esse curso, gostou muito, né? Me seguiu do jeito que eu ensinava e agora ela está contente, porque as orquídeas dela, que morria sempre, agora está indo muito bem. Então, veja o depoimento dela. A maior dificuldade que eu tinha era fazer essa adaptação do que a planta gostava para o ambiente de apartamento. Eu adquiri o curso pago do professor Massuji, e a partir dali eu comecei a ter sucesso no cultivo e evitei de perder essa planta, que é um legado de família. Olá, eu sou João Geraldo Matoso, eu moro no Paraná, em Paranaguá, litoral paranaense. Eu sou aluno do professor Massuji e foi ele que me ajudou a tirar muitas dúvidas. Eu perdia muitas plantas. Eu tenho várias orquídeas em vasos e tinha muito problema de umidade, morriam muitas plantas e eu não entendia por que essas plantas morriam. E eu comecei a assistir às aulas do professor Massuji. A equipe dele é muito atenciosa, a equipe que a gente conversa. O próprio professor Massuji é uma pessoa maravilhosa, que explica bem. Tinha plantas que iam bem, mas eu tinha muito problemas, eram de cochonilhas, era de umidade, as plantas, eu entendi daí com o professor Massuji por que as plantas em cima elas estavam bonitas, mas embaixo, na raiz, elas já estavam mortas. E aprendi também a salvar essas plantas. Essa parte todo dia joga fora e eu utilizo ela. Então, em vez de simplesmente jogar fora, a gente aproveita tudo. Só que se eu pegar ele daqui, que é pó, colocar aqui, no instantinho ele vai cair tudo. Olha aqui. Ele fica nessa posição. Então, toda vez que chove ou rega, ela vai começar a soltar caldo em cima da raiz dela. Eu uso ela já há quase 40 anos. Aperfeiçoei ele. No começo estava dando problema, um tinha excesso de uma coisa, outra faltava. Então foi aperfeiçoando e fiz dessa forma. Aqui o pessoal fala que é adubo caiazima, né? Como salvar uma orquídea que está morrendo. Eu vou mostrar como que a gente salva a orquídea com substrato ácido. Essas coisas, praticamente ninguém fala sobre isso. Usando a garrafa PET. Saiu o pseudobulbo, floriu e agora está saindo raízes novas. Brotar, soltar raiz, pode deixar aqui dentro que não tem problema nenhum. No começo eu errei muito também. Depois fiquei percebendo que para plantar bem a orquídea, não é do jeito que eu quero. A gente tem que entender a orquídea do jeito que ela quer. Principiante compra lá vasos caríssimos, compra planta
que é caro também, leva em casa, acaba matando tudo. Para cultivar uma orquídea, começa com a ferramenta. E eu vou explicar tudo como é que tem que se tratar das tesouras. Se eu usar esse tipo de tesoura de pó, ele pode quebrar. Olha que eu posso cortar com maior facilidade aqui. Eu uso isso daqui, olha como eu corto de rente. Hoje eu vou mostrar como é que se prepara um substrato. Eu posso usar só casca de pinos, certo? Ou posso usar só esfagno, que na verdade a orquídea não precisa de substrato desse jeito. Esse daqui eu usei uma vez e nunca mais eu usei. Virando terra, ele fica compactado, fica duro, tem dificuldade em raiz penetrar. Ela fatalmente vai ficar o tempo todo encharcada. Estando encharcada, vai apodrecer todas as raízes. Apodrecendo a raiz, vai ter problema de fungos e bactérias, que isso é prejudicial para a planta. O substrato aqui está ácido. Olha, mas aqui é uma invenção minha. Cultivar orquídea bem e barato, sem gastar muito dinheiro. Eu vim observando tudo isso na natureza. Para mim descobrir isso, matei muita planta. Isso não apodrece mais. Eu tenho muitas orquídeas aqui plantadas no bambu. Tem orquídea aqui com 7, 8 anos que já está uma toceira enorme, sim. E esse é um ótimo hospedeiro porque demora para apodrecer também. Isso daqui é casca de peroba. Esses brancos aqui são tudo ácaros de cochonilha. Olha. Hoje eu vou falar uma coisa que é muito difícil de descobrir e é terrível, que ele pode passar de uma planta para outra com maior facilidade. Então o sugador vem aqui, chupa sei o que, vai passar no outro e chupa essa folha e acaba passando. Veja bem a quantidade de inseto que fica preso. Então eu pego e eu deixo no meio das plantas. Então essa parte aqui repele todos os insetos. Olha aqui, isso é ferrugem. Olha o estrago que ele fez aqui, olha. Comeu todas as raízes, né? Olha, ele estava aqui dentro, olha os buracos que tem aqui. Então, pode ver que forma leite. Pingo de leite. E ficou lá também. Aquilo vai cicatrizar e vai evitar de entrar fungos e bactérias. Olha aqui, olha o buraco que tem nessa folha. Esse é uma lesma que comeu durante a noite. Eu vou falar sobre uma doença aqui que é muito perigosa. Ele costuma dar aqui, olha. Ou pode vir pela raiz também. Você vê que tem pulgão um botão de orquídea ou na haste floral, é só pegar e borrifar ele. Normalmente onde tem mata alta, as orquídeas estão tudo lá em cima, epífita, porque precisa de um pouco mais de raiz solar. Claridade. Quando está muito sombra embaixo, a orquídea não dá, ela não vai. Hoje eu vou mostrar o que é o mais ótimo. Híbrido o que é? É cruzamento de duas espécies. Ela é tão fininha que não é considerado pseudobulbo. O nome dela é Ramicaule. Hoje eu vou explicar sobre orquídeas terrestres. O que são orquídeas rupícolas? Esse substrato está totalmente ácido. Então as raízes aparentemente boas, estão todas mortas. Se eu planto no inverno, vai passar praticamente 3, 4 meses inativo. Tudo que estava enterrado, né, no substrato, já está morto. Então vamos eliminar isso daqui já de uma vez. Ó. Muita gente fala, mas isso vai matar a planta. Eu falei, não, olha, está tudo morto. Aí. Então a pessoa não entende, acha que está aguando, deixa em cima, a água corre no lugar que não precisa. E na planta não vai. Aí começa a secar, tudo, não sabe por que está acontecendo isso. Veja bem, excesso do uso de adubo prejudica a planta. Então, ó, tem 4 opções para ele brotar. No último caso, ele brota aqui em cima. Isso se chama sobrevivência das orquídeas. Plantio das orquídeas tem muitos meios para plantar. Hoje eu vou usar vela. Como é que se planta no osso? Como é que se planta na hoja de sutiã? Já há mais de 40 anos eu planto no sabugo de milho. Como é que se planta orquídea numa árvore? Tá pronto, ó. Chegar é só deixar pendurado ela. Como que faz para
florir mais rápido. Durante a floração, o que não pode ser feito? Os cuidados que precisa ter depois da floração. Tem orquídea, que o pessoal diz que fala que um ano floresceu bem, depois não dá mais flor. Puxa vida, a flor assim, não tem durabilidade. Só dura uma semana e morre. Essa planta aqui é uma stanópia. Esse gênero stanópia, se plantar no vaso de barro, nunca vai ver a flor dela. Oi, meu nome é Leonora. Eu conheci o seu Matsuji através do YouTube. Eu estava procurando vídeos sobre orquídeas e eu gostei muito da abordagem dele, da forma como ele aborda o assunto, né, de cultivo de orquídeas. Aí eu percebi que ele tinha um curso e eu me inscrevi no curso, comecei a fazer, estou chegando quase no final do curso e eu gostei demais do curso, foi muito bom, quer dizer, está sendo muito bom, né? Ainda falta terminar. Porque eu percebi que eu comecei a ver as minhas orquídeas de forma diferente. Eu comecei a reparar em coisas que eu não reparava antes, como a qualidade das raízes, o substrato, o problema das pragas. Eu estava deixando as orquídeas muito amontoadas, então eu já comecei a mudar, né, a forma como eu guardava as orquídeas. E outros preparos naturais, assim. Eu gosto também que ele ensina métodos muito assim, próximos ao que acontece com a natureza. E o método do seu Matsuji me ajudou bastante e eu já estou vendo resultados. Oi, sou Liane, contadora pública no município do Oeste de Santa Catarina e iniciei meu cultivo de orquídea a partir do momento que a minha avó materna me presenteou com uma planta que é uma Cattleya labiata, uma planta da coleção dela, que já estava há mais de 30 anos com ela. Então, junto com esse presente, veio também a responsabilidade de cuidar desse legado, de saber cuidar e saber como tratar a planta. E aí, naquele momento, eu não tinha nenhum conhecimento do cultivo de orquídeas. Eu comecei a pesquisar, encontrei o Instagram do professor Matsuji e comecei a acompanhar o trabalho dele, as pesquisas dele, a forma de cultivar respeitando a planta da forma com que ela está adaptada ao habitat natural dela e tentar reproduzir isso o mais próximo possível dentro do meu ambiente, que aqui é um apartamento, então hoje já tenho mais exemplares de espécies diferentes, de gêneros diferentes, e a maior dificuldade que eu tinha era fazer essa adaptação do que a planta gostava para um ambiente de apartamento, né? E conseguir trazer esse habitat mais próximo possível. Então, eu adquiri o curso pago do professor Matsuji. A partir dali eu comecei a ter sucesso no cultivo e evitei de perder essa planta, que é um legado de família. Então tem alguns exemplares em floração agora. E foi a partir do momento que eu comecei a acompanhar as pesquisas e a forma de respeitar a planta em seu habitat do professor Matsuji, que passou de ser apenas um cultivo de orquídeas para uma terapia, para um momento de paz, um momento de bem-estar. E ali, juntamente com os conhecimentos que o professor Matsuji passa nas suas técnicas de cultivo, também aprendi esse respeito pela natureza, pela preservação e a importância das micro-orquídeas para nós brasileiros, né? Que é algo da nossa fauna. E realmente foi um divisor de águas, o curso do professor Matsuji. Foi muito importante para o meu crescimento, tanto no cultivo como pessoa. Realmente sou muito grata ao professor Matsuji e à equipe do professor Matsuji, que são muito atenciosos, sempre tirando dúvidas, sempre atentos a nos auxiliar
um grande mestre. O professor Masuji realmente é um ser humano de bastante conhecimento e sabedoria. A equipe dele, a pessoa do Matheus também, muito atenciosos, sempre que eu precisei tirar alguma dúvida, eles sempre estiveram muito próximos. Descubra os segredos milenares utilizados pelo professor Masuji Kayashima para cultivar orquídeas com resultados surpreendentes, sem gastar dinheiro e obtendo belas florações anualmente. O professor Masuji também enfrentou muitas dificuldades no início ao cultivar orquídeas, perdendo várias plantas, como ele mesmo conta. Essa experiência o levou a uma reflexão. Um certo dia, um amigo o convidou para uma caçada, mas, ao invés de caçar, ele decidiu observar as plantas enquanto seu amigo prosseguia. Foi assim que Masuji começou a observar as orquídeas em seu habitat natural, e sua mente se abriu. Tudo começou a fazer sentido, pois ele descobriu técnicas milenares que ninguém mais utilizava. Ao voltar para casa, Masuji começou a perceber que o método tradicional que ele usava para cultivar orquídeas não era o mais eficiente. Ele estava impondo às orquídeas aquilo que ele achava que elas deveriam gostar, em vez de considerar o que elas realmente apreciavam como seres vivos. Foi então que ele decidiu mudar completamente a forma de cultivar orquídeas. Masuji ficou encantado ao ver as orquídeas em seu habitat natural e passou a visitar a floresta com frequência, onde inclusive descobriu 4 novas espécies de orquídeas que receberam o nome dele e de sua esposa. O professor estava fascinado, pois a orquídea ensinava qual era o melhor método para o seu cultivo. A partir disso, Masuji observou uma melhora impressionante em suas orquídeas em pouco tempo. Ele estava extremamente feliz por ter descoberto métodos que iriam revolucionar a forma de cultivo para milhões de pessoas. Esse método não requer gastos financeiros, ajuda o meio ambiente, e o mais importante, as orquídeas amam. O professor começou a ensinar esses métodos em cursos e palestras, encantando as pessoas com seus ensinamentos, e mais ainda, com os resultados que elas obtiveram ao colocar em prática. Agora, seus alunos cultivam orquídeas de forma barata, simples e altamente eficiente. Eles não têm mais problemas em replantar as orquídeas todos os anos, pois os métodos ensinados pelo professor são tão eficientes que uma orquídea pode permanecer no mesmo local por muito tempo, desenvolvendo-se e florescendo lindamente ano após ano. Apesar de todas as vantagens, Masuji começou a enfrentar perseguições por ensinar esses métodos. Seu canal no YouTube foi hackeado e ficou inacessível por um mês. Ele não pôde mais falar nem ensinar esses métodos abertamente, mesmo após recuperar seu canal. Isso ocorre porque os métodos que ele ensina não geram lucro para ninguém, mas sim permitem que os amantes de orquídeas economizem muito dinheiro, dispensando a compra de vasos caros, adubos e substratos. Os métodos ensinados pelo professor são simples e proporcionam resultados rápidos. Por esse motivo, Masuji decidiu criar um curso online para transmitir todo o seu conhecimento nessa plataforma. Nas redes sociais, ele não pode falar abertamente devido à perseguição que sofre. A boa notícia é que milhares de alunos já se cadastraram no curso do professor e estão obtendo resultados incríveis com essa nova forma de cultivar orquídeas. Agora, suas orquídeas florescem todos os anos, trazendo alegria para o lar e encantando vizinhos e amigos com sua beleza. Tudo isso é alcançado sem gastar muito dinheiro. O mais incrível de tudo é que o professor Masuji abriu vagas para sua nova turma, permitindo que várias pessoas tenham acesso a essas técnicas exclusivas. No entanto, as vagas são limitadas e é preciso agir rapidamente para não perder essa oportunidade única. Agora é a sua chance de se inscrever. Antes de prosseguir, vamos verificar se você se encaixa nos requisitos para participar do curso. Você enfrenta dificuldades ao cultivar orquídeas? Gostaria de aprender métodos para evitar e eliminar pragas e doenças em suas orquídeas? Você se sente perdido com tantas informações na internet e, no fundo, elas mais atrapalham do que ajudam? Já está cansado de perder orquídeas por não ter informações suficientes sobre o cultivo dessas belas plantas? Deseja aprender técnicas para ter orquídeas lindas e saudáveis em sua casa? Se respondeu o sim a qualquer uma dessas perguntas,
Você passou no teste e está apto a se inscrever no curso e aprender com o professor. Antes de fazer sua inscrição, é importante mencionar que as aulas são 100% online e você pode acessá-las quando e onde quiser, seja pelo celular, notebook ou computador. Você poderá assistir às aulas quantas vezes desejar e terá acesso aos segredos que o professor Masuji adquiriu em mais de 65 anos de pesquisa. Agora você deve estar se perguntando quanto vai investir para ter acesso a todo esse conhecimento. A equipe técnica do professor avaliou o curso em R$ 1.047, um valor muito justo, considerando que o curso possui mais de 70 aulas gravadas, uma comunidade exclusiva para alunos, segredos adquiridos ao longo de 65 anos revelados, entre outros diversos benefícios. No entanto, momentos antes do lançamento do curso, o professor Masuji fez um pedido especial à equipe. Ele disse: "Pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que esse curso ajudasse o máximo de pessoas possível, pois o cultivo de orquídeas vai além de cuidar de plantas. Muitos alunos relataram ter se curado da depressão depois de começar a fazer meus cursos, pois o contato com as orquídeas proporcionou prazer, alegria e uma paz inexplicável. Por isso, quero que esse curso tenha metade do preço original. Portanto, quem se inscrever agora pagará apenas R$ 49,90 por mês, em 12 vezes ou R$ 497 à vista. No entanto, essa oferta especial é por tempo limitado, então é essencial que você se inscreva agora mesmo para garantir seu acesso imediato ao curso. Não perca essa chance única, você precisa agir rápido. Aproveite essa oferta imperdível e inscreva-se agora mesmo." Olá, meu nome é Renilda, eu cultivo e gosto de orquídeas, amo. Porém, eu matava todas, ganhava e já morria. Eu comprava insumos, gastava e nada dava certo. Aí outro dia no YouTube eu encontrei seu Masuji, ele ensina um curso legal e eu acabei absorvendo ele nos meus canais e acabei fazendo uma inscrição no curso para cultivo de orquídea. Apaixonei mesmo, porque ele é muito legal, ele sabe lidar com os insumos, os orgânicos, explica certinho, a floração vem muito próximo, porque eu demorava até um ano para sair uma flor, hoje ela sai assim menos de 3, 4, 6 meses, né? Aquelas mais fáceis de lidar. E eu apaixonei por esse curso. E o seu Masuji aborda esse tema e aí eu gostei muito. É uma pessoa que sabe explicar com educação, com carinho, ensina certinho. E minhas orquídeas não morrem mais. Meu nome é Fumil, conheço o professor Masuji há uns 20 anos e na época eu achei interessante ele plantando em toquinhos, em plaquinhas, e isso me despertou o interesse e eu que sempre plantei em vasos, acabei mudando um pouco, então hoje tenho outros mecanismos de fixar minhas plantas, então tem as plaquinhas, tem os tocos, tem essas, a gente chama de sanção do campo, que vão muito bem, por sinal, estão bem enraizadas. Nesse caso aqui até coloquei 3 para que aumente a área de influência, estão indo bem, estão entorcerando. Outros formas de cultivo ou de adubação, no caso aqui, Masuji usa essas trouxinhas e também adoto esse método aí. Então, um dos fatores, ou vários fatores eu posso falar, é a praticidade, né? Uma vez que você coloca as plantas numa placa de peroba, por exemplo, como essa daqui, isso aqui já está há mais de 5 anos aqui, eu não preciso mexer nela, né? Então isso é uma praticidade que me ajuda. Outra questão é o custo, eu não tenho que comprar vaso, substrato, enfim, carvão, né? Simplesmente arrumar esses troncos e fixar e deixar ela crescer, tomar conta daqui. Então tem essa questão da praticidade, tem a questão dos custos.
Um outro aspecto importante é a questão das pragas. Como essas madeiras não têm muito esconderijo, então lesmas e caramujas ela tem dificuldade de se adaptar nesse ponto aqui. Então é uma forma também de economia. Não precisa comprar lesmicida, não precisa comprar muito inseticida. Então isso facilita todo o meu trabalho aqui, o meu manejo, a minha cultura dessas plantas aqui. E para finalizar, vocês viram aqui as minhas plantas, elas estão saudáveis, nesse método que o Masuji utiliza aí de placas, troncos, e ele tem um curso online que vocês podem acessar e lá ele vai poder ensinar na prática, né? Vocês podem olhar isso melhor e vocês vão poder aprender bastante com ele. Esse curso, esse método aqui é muito barato, é muito simples. Não tem praticamente custo nenhum e vocês podem aproveitar bastante esse trabalho dele aí. Olá a todos, meu nome é Luiz Ciácio, eu sou um colecionador de orquídeas aqui em casa, tenho umas 100 orquídeas mais ou menos, né? E de uns tempos para cá, uns 6, 7 anos, eu conheci o seu Masuji lá aqui no Parque de Mogi das Cruzes. Ele estava dando workshop e eu conheci ele. E com esse conhecimento que eu fui adquirindo com o seu Masuji, eu passei a ter uma boa melhora das minhas orquídeas, né? Eu cultivava sempre em vasos, e hoje eu estou cultivando elas em toquinhos, né? E materiais recicláveis, que eu fui aprendendo com o seu Masuji, né? E nesses cursos que a gente faz com ele, tem um ensinamento de adubação, né? Poda, e como a gente deve manusear essas orquídeas, né? E eu tive bastante sucesso depois que eu fiz esses workshops com o seu Masuji. Eu acho que eu já fiz mais de 5, já fiz bastante curso com ele, né? Então eu dei uma aprimorada, assim, a gente sempre agradece o seu Masuji com os conhecimentos que ele traz para nós, né? Agora eu vou mostrar algumas orquídeas que eu tenho para você. Essa orquídea aqui, ó, ela está no toquinho, amarrada com um barbante, né, de algodão. E eu tenho aqui também, ó, a técnica do seu Masuji, que é meia feminina, né? Aqui mais uma no toquinho também, ó como ela está enraizada, né? Então a coisa de toquinho, olha só, bem enraizada, com fio de lã, né? Que também é técnica do seu Masuji, né? Que ele adota bastante isso aqui. Essa outra orquídea aqui, ó, né? Olha lá, é no sabugo, né? Com fio de lã também, ó, que é tudo biodegradável. O sabugo a gente acaba aproveitando, né? Mas como o seu Masuji falou, não é aquele sabugo cozido não, isso aqui tem que ser debulhado, né? Aqui tem uma outra orquídea, né, que é no toquinho, também, olha só, bem bonita, né? Olha lá. Então, tá no toquinho também, amarrada com meia feminina, né? Que também é uma técnica do seu Masuji. Eu tenho uma outra orquídea aqui, ó, isso aqui é nó de pinos, né? Então eu peguei o nó de pinos e pus, ó. E aqui tem uma orquidinha bem pequena, uma micro-orquídea, uma branquinha aqui, ó lá, ela tem um labelinho assim, vermelhinha, a pontinha dele vermelha, né? Não sei nem se dá para o Matheus filmá-la, né? Mas é bem pequenininha também. E eu também tenho aqui uma orquídea que é aqui, ó, é
na casca do sapucaia, né? Uma árvore grande, né? E aqui vai sair um pendão, vai dar uma micro-orquídea branquinha, bem bonita também. E tem uma técnica aqui do seu Masuji, né? Que é reciclado também, olha lá. É na paçoca, né? Um dos cursos que eu fiz com ele, ele falou assim, a gente compra a paçoca, come a paçoca e depois planta a orquídea, ó. Ela não está florida não, mas essa época deve estar vindo um pendão aqui, ó. É bem bonita também, é igual a outra espécie ali, ela dá um pendão grande assim, ó, e branquinha, né? Bem, ó, uma coelógeno, variação alba, né, ó. Ela tá bem bonita, tá bem florida. Ela é interessante dessa orquídea, além da beleza dela, é que o pseudobulbo dela é bolinha, né, ela fica de bolinha, né, olha lá. Então ela é bem interessante essa orquídea aqui. Eu gostei bastante dela, dessa coloração dela. Tem as micro, né? Essas daqui é complicada aí pro cinegrafista ver, né? Olha lá. Essas são pequenininhas também, são bem bonitas. Essa aqui é xodó nosso do seu Masuji também, né? Então, aqui é a parte de frente de casa, onde eu também tenho algumas orquídeas, né? E eu tenho essa árvore aqui, ó, onde eu coloquei algumas orquídeas ali, né? Como são epífitas, né? Elas gostam de ficar em tronquinho, então aqui tá bem na natureza, né? E aqui eu tenho uma rafis, umas palmeiras rafis, que eu também coloquei algumas orquídeas, conforme a gente aprendeu, né? Então tem mini orquídeas aqui, e eu tenho uma vanda ali, onde eu faço aquele chumacinho que o seu Masuji ensinou, para pôr adubo, né? Então a maneira que eu for jogando água, ele já vai adubando a vanda, né? Então aqui tem mini orquídeas, e ali eu tenho um jardim vertical também, aonde eu coloquei alguns troncos de madeira ali, e tá como se fosse uma árvore natural. Então tem orquídeas, tem bromélias, e tem também aquela barba de velho, né? Que é uma bromélia, né? Então ela dá umidade. Então ele está bem natural ali, eu não ponho adubo, não ponho nada. Então pessoal, como vocês puderam observar aqui em casa, eu tive bastante sucesso com as minhas orquídeas. É lógico que não deu tempo pro nosso amigo Matheus mostrar todas as orquídeas que eu tenho, mas tudo isso foi em função dos cursos que eu fiz com o seu Masuji. Eu aconselho todos a se inscreverem nos cursos do seu Masuji. Atualmente ele está fazendo curso online. E vocês viram o resultado que eu tive aqui em casa, e vocês vão tirar também bastante aproveitamento desses cursos, porque o seu Masuji, ele fala numa linguagem bem simples, bem comum, dá para entender tudo que ele fala, e é bem bacana.